Pessoal, boa tarde. Meu nome é Igor Silva Braga. Sou analista de desempenho do Pato Futsal e também atuei com a seleção brasileira nas Olimpíadas da Juventude, ali em Buenos Aires. E eu venho desempenhando alguns trabalhos há muito tempo, e tenho usado o Tactical Pad como ferramenta auxiliar, que ele tem me dado uma resposta positiva para o que a gente precisa. E eu vejo ele como essencial nos dias de hoje para o futsal. Tá? Então, eu vou demonstrar para vocês aqui algumas situações para que a gente possa ver juntos e aprender a manusear a ferramenta de uma forma mais prática e objetiva. Primeiro, a gente pode usá-lo para planejar e também avaliar os treinamentos, tá? Desde que usado da forma... Passar para cá que é melhor. Da forma correta, né? Onde a gente pode exemplificar bem e o atleta consegue ter um entendimento melhor das situações no treinamento. Uma outra situação são os treinamentos táticos, né? Que são em suma importância e o treinador consegue mostrar e explicar de uma forma condizente que o atleta consegue ver e não necessariamente ele precisa ter a percepção dele, porque hoje fica chato às vezes você ter que corrigir um atleta na frente do grupo, enfim. Então a gente usa dessas ferramentas para poder ter um processo corretivo de uma maneira mais prática e fácil. Podemos usar também como treinamentos físicos, né? O nosso preparador aqui do Pato Futsal, ele consegue utilizar porque a gente trabalha junto, né? Então nós conseguimos alinhar esses trabalhos e também exemplificar para que possa ser apresentados em relatórios futuros. E as análises, né? Onde nós podemos utilizar da ferramenta para poder analisar adversários, analisar a nossa própria equipe, né? E aqui são alguns exemplos onde a gente pode usar. Vou sair aqui, pessoal, que eu vou abrir o Tactical Pad. Bom, a ferramenta é bem simples, né, de utilizar desde que você tenha prática. Eu, particularmente, acho ela sensacional, né, adoro. Então, a gente começa sempre quando abre a ferramenta, tá, pessoal? Vamos procurar abrir um projeto ou criar um projeto novo para que a gente não possa perder os dados futuramente, tá? Nós vamos criar aqui a apresentação. Primeiro, nós vamos começar com as avaliações de treinamento, tá, pessoal? Onde nós vamos fazer uma demonstração rápida aqui de como organizar um treinamento, né, para que todo mundo possa entender e usar. Aqui do lado, ó, vou baixar minha telinha aqui, acho que aqui fica melhor para... Vou deixar ela aqui, ó, que a parte de vídeo a gente não vai usar, então aqui fica mais interessante. Aqui ao lado tem as equipes, tá? Eu tive o cuidado de colocar equipes que não existem, né, no futsal para não ter nenhum tipo de rivalidade e também não ter nenhum problema futuro. Tá? Eu botei a equipe do Atlético e da Ubra, que são exemplos, né, para a gente poder usar. E para se criar a equipe, você clica na equipe visitante, configurações, e nessa página aqui você consegue trocar tudo que você deseja. Tá? Desde o escudo, que você tem a opção de abrir o escudo, para trocar o clube, trocar as cores, o nome, a formatação do uniforme, né, do botão, a aparência que ele fica também. Tá? Procurar sempre quando for utilizar o escudo, pessoal, botar a PNG, tá? E aí ele tem um fundo transparente e fica melhor para mexer. Aqui também você pode diferenciar o goleiro, você pode trocar o tamanho, né? O tamanho dos itens também. Eu sempre procuro deixar padrão para ficar bloqueado. Aqui você pode alterar a nomenclatura dos atletas, posição, número da camisa, para poder facilitar na hora de analisar a sua equipe. Quem é titular reserva, se está de colete ou não, para facilitar os treinamentos, mas isso também a gente pode colocar na hora da exemplificação do trabalho. No modo avançado, aqui
aqui nós temos a opção de preencher os campos com vários dados, tá? Itens que podem não ser favoráveis no futuro, podem fazer comentários. E o mais interessante, pessoal, é que a gente pode fazer uma avaliação individual também já com ela pré-determinada. Pode enfim, pode citar como é que é o jogador taticamente, isso é o quadro social. Nós podemos entender e podemos citar aqui para o atleta ter para nós, né, temos um controle melhor de avaliações futuras. Aqui, pessoal, nós vamos organizar os bonequinhos para o treinamento. Ah, perdão. Vamos colocar em tela grande aqui para ficar melhor. Para colocar em tela grande, pessoal, a gente vai entrar aqui no menu, tá? Configuração. Igor, na escuta? Parece que sumiu o som. Travou. Eu não... A minha aqui que caiu. Igor, Que nós... tá. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Até então estava todo mundo, a explicação estava todo mundo entendendo? Parou lá na tela do time, na primeira tela. Sem problema, a gente reinicia de lá, não tem... Deixa eu compartilhar a tela aqui, que já vai direto para lá. Então a gente volta aqui. Deixa eu cancelar aqui, que aí eu já coloco de novo. Agora todo mundo me vê, né? Aqui, ó. Então a gente estava na equipe aqui, aí eu pedi para a gente colocar em tela grande, né? Então nós vamos em configurações. E aqui a gente coloca em tela cheia. Aí já abre mais opções. Aqui também a gente tem a opção de deixar o menu já pronto aqui, ó. Onde já otimiza a nossa velocidade. Aqui. Tá, pessoal? Então agora nós vamos montar um treininho do Atlético, para a gente poder organizar algumas situações. Desculpa. Nós vamos criar um treino de apoio, tá? Onde as equipes vão jogar 4 contra 4 e vão ter os apoios no fundo de quadra para auxiliar tanto na transição quanto na parte de ataque. Aqui a gente escolhe a prancheta, né? A prancheta estática que nós vamos fazer hoje. A gente escolhe o campo, tá, pessoal? Até peço desculpa não ter falado antes, mas é por hábito da velocidade que de fazer. Como o trabalho vai ser toda a quadra, a gente pode deixar assim e também nós conseguimos colocar a quadra inclinada, que não, ao meu ver, nós temos uma melhor percepção das situações. Aqui nós podemos utilizar ferramentas, tá, pessoal? Todos os itens, ó, desde bola, cone, pranchetina, o trabalho físico que eu vou demonstrar também a gente pode acrescentar. Aqui eu vou colocar os cones para delimitar o espaço dos atletas. Eu vou trocar aqui que eu acho que fica melhor. Assim fica mais prático. Então aqui,
configuração de um trabalhinho simples, né? Mas que ele é bem objetivo. Ao clicar com o botão direito também a gente tem a opção de já escolher outros aqui, ó, ferramentas, né? Dobrar as ferramentas que tem. Que no caso aqui é o chapeuzinho, onde a gente vai deixar aqui. Outro aqui. Mais dois que a gente precisa lá para cima. Agora a gente precisa botar colete. Clicando com o botão direito, já abre a opção do atleta. Se caso nós tivéssemos preenchidos todos aqueles requisitos que a gente tinha colocado antes, ele já ia constar aqui, inclusive com a foto do atleta, e aqui também a gente pode continuar falando sobre o jogador. Então nós vamos colocar ele de colete, tá? Um colete amarelo, onde a equipe que vai começar defendendo vai estar de colete amarelo. Colocar os apoios com colete amarelo também, para diferenciá-los. A gente poder botar a bola. Aqui também a gente já seleciona com o botão direito o esquerdo e arrasta, né? A bolinha já vai estar ali. E clicando com o botão direito a gente pode diminuir a bola para ela ficar num tamanho considerável, para a gente poder entender o trabalho. Então aqui a gente sabe que é um trabalho de apoio, né? A gente pode começar iniciar no meio da quadra, onde a defesa vai estar postada na sua área, sua zona defensiva, né? O ataque já vai orientado a iniciar. Feito isso, agora nós começamos as explicações para os atletas e também para os membros da comissão técnica. Bom, sabemos que aqui, qual é o objetivo do trabalho? O objetivo do trabalho é apoio, certo? É o ataque usar o apoio para ter uma superioridade numérica contra 4, e quando a equipe que está defendendo roubar a bola, ela tem que ligar contra-ataque para os apoios para poder seguir. Certo, pessoal? A minha preocupação é vocês estarem ouvindo ou não. Okay. Tá legal, professor. Aqui é o claro. Tá, então tá beleza. Aqui é uma prancheta estática, onde a gente tem a opção de demonstrar o trabalho. Então, aqui nós podemos colocar opções tanto de seta. Ao clicar aqui, a gente pode escolher a forma de setas, né, dos traços. Então, ele tem que entender que ele pode começar tendo as opções. Podemos usar a condução de bola aqui ou drible, né? Mostrar na quadra aonde a parte de defesa vai se posicionar. Isso tudo com uma prancheta estática, tá, pessoal? E aí nós podemos fazer o quê? Salvá-la de diversas formas. Nós podemos salvá-la em forma de documento, onde nós podemos demonstrar quais equipes estão na quadra e também a explicação do trabalho. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Salva trabalho e apoio. Então, a gente foi em compartilhar documento, né? Vamos repetir o processo para vocês entenderem. A gente estava nessa página, aí a gente entra no menu, compartilhar documento, e aí você pode ou salvar como imagem, que vai salvar essa imagem que vocês estão vendo, ou salvar como documento. Documento esse que a gente pode acrescentar várias situações. Trabalho de apoio, posicionamento. Ele já vai salvar direto lá como uma prancheta animada. Eu não vou salvar porque eu deixei um outro exemplo para vocês. E aqui nós podemos dar as notas no trabalho e escrever, ó. A gente pode ir avançado, quantos atletas foram? 10, área. Total. Intensidade alta, porque é um trabalho de transição. Duração, vamos botar 10 minutos, de 10 a 12. Descanso, 3 minutos. Vamos botar 3 repetições. Aqui podemos fazer comentários diversos sobre o trabalho
E aqui também nós podemos fazer a classificação dele conforme já está pré-definido, né? Na questão tática, a gente pode colocar marcação meia quadra. Fator psicológico, atletas em vantagem e desvantagem numérica. Parte física, né? Trabalho aeróbico ou aeróbico, social, questão deles entenderem ou não a questão do cooperativismo, de um ter que ajudar o outro, porque eles estão em inferioridade numérica, enfim, todas essas situações. Então, depois que a gente colocou, nós podemos vir aqui para salvar e compartilhar. Nesse documento, ele vai constar tudo o que a gente escreveu lá. Então, a gente, né, posicionamento e salva. Nós vamos salvar na área de trabalho, como apoio 2, para vocês verem como é que é fácil de simplificar. Até depois a gente vai lá e eu mostro para vocês como é essa questão. Para a gente poder limpar isso aqui, pessoal, para limpar todas as setas e riscos, por exemplo, a gente clica na borracha aqui que tem uma estrelinha e ela já vai limpar tudo, tá? Os atletas, eles continuam aí porque a gente tem que tirar um a um para a gente poder seguir no trabalho. Como também a gente pode fazer uma animação com esse trabalho, tá, pessoal? Então, a gente tem uma situação onde a gente está no modo parado e a gente pode animá-la como as outras situações também, que eu vou mostrar a seguir. E para a animação, ela tem que ser feita quadro a quadro, tá? Aqui é o primeiro quadro, sempre inicia de onde você quer começa, e se a gente partir para o segundo, por exemplo, tocou a bola. Então, ele já tocou a bola e ele andou. Terceiro quadro, a marcação encaixou. Eu vou dar um exemplo curto aqui para a gente poder ter outros exemplos mais dinâmicos. Ele deu a bola para cá. E quando aqui está claro, é sinal que ele pode carregar. O atleta pode ir carregando a bola em condução, tá vendo? Ele está junto dela. E aí a marcação encaixa. Opa, no próximo quadro. Ó, isso tudo fica assim, ó. Aqui é de uma maneira mais lenta. A gente pode aumentar a velocidade aqui do lado. Tranquilinho. Todo mundo está acompanhando o raciocínio aí? Então tá bom. Vamos dando um joinha aí para ajudar, porque eu não ouço vocês, daí fica parecendo um monólogo. Agora, pessoal, então, essa é a parte da questão que a gente pode organizar os nossos treinamentos. Deixa eu ver que tem uma... Depois a gente vai para as perguntinhas aqui, mas... Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ah, tá. Bom, pessoal, essa é a parte de organização de treinamento. Nós também podemos colocar diversos outros materiais, cones, bandeirinhas, e as bandeirinhas a gente pode aumentar de tamanho, bem como os cones. Sempre clicando com o botão direito, ela vai te dar a opção para poder aumentar ou diminuir o tamanho das peças, tá, pessoal? Como também nós podemos buscar figuras, né, na internet, clicando no botãozinho de mais aqui, ó, tá? Que aí ele vai nos dar a opção para poder colocar o PNG que a gente quiser. Eu sempre indico, né, quando vocês forem usar alguma figura que não está aqui dentro do Tactical Pad, que vocês usem um PNG sem fundo, tá? Aqueles de vetor mesmo, que aí fica melhor. Aqui também no trabalho vocês podem colocar textos, tá? Trabalho de apoio, é só clicar aqui no texto, ele já abre na tela, tá? Trabalho de ataque com auxílio do apoio, por exemplo. E você pode enviar para o atleta, pode manter no seu relatório, enfim. Aqui também os efeitos, você pode destacar um atleta, né? E nesse caso é muito importante, nós temos a numeração, né, dos atletas para a gente poder visualizar quem a gente quer destacar. Então, por exemplo, vamos destacar o número 5. Nós vamos destacar o atleta número 5 do Atlético, que não é o Manuel Tobias. Nós vamos destacar o Manuel Tobias, então. O Manuel é o 4. Tá vendo que ele já está em destaque aqui, ó. No 3D fica mais evidente.
Como também a gente pode ligar os pontos, tá, pessoal? Nós podemos fazer conectores. Que a gente também tem que... O importante é nós decorarmos os números que a gente quer conectar. Por exemplo, nós vamos conectar o 2, o 3, o 4, o 5. Então, nós vamos conectar o 2, o 3, sempre bota para cá, o 4 e o 5. Ok? E o 5 conecta no 2. Aqui nós podemos escolher a cor que vai estar conectado, né? Até qual quadro que a gente pode usar. Você pode reparar que eles estão conectados. Aqui eu botei o 3 com o 4 e o 5 com o 2. Mas na hora da animação ela fica assim, ó. Eita, por que não foi? Ah, porque não tá, eu apaguei, tá certo. Meu Tactical Pad está travado. Pessoal, deu um problema aqui no meu Tactical Pad, eu vou iniciá-lo, tá? Reiniciá-lo, tá? Só um minutinho que eu já vejo por que aconteceu isso. Não era para ele ter travado, não? Só um minutinho, pessoal, que eu vou ver aqui que deu uma... Ele deu uma travada agora. Não entendi o porquê que ele travou, não. Aí. Vamos abrir de novo. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês aqui o exemplo dos relatórios. Ó, parte física, por exemplo, a gente pode salvar em foto, em PDF, no caso, né? Que aí já fica a animação aqui. Como também nós podemos, da outra forma que eu coloquei, ó, da questão do apoio, do relatório, ó, tá vendo? O trabalhinho de apoio, onde a gente pode ter todos os dados para possíveis relatórios futuros. E ficam todos armazenados, né, de uma forma bem explicativa e bem interessante. Deixa eu abrir o Tactical Pad aqui de novo, só para ele tocar, seguir o baile aqui. Vamos lá novamente abrir um projeto, né? Apresentação. Pronto, a gente já tem um projeto todo carregado. Para a gente montar o trabalho físico, por exemplo, onde a gente deve usar outros tipos de materiais, né? Nós fizemos o mesmo processo, botamos os atletas, eu vou botar menos para a gente poder usar mais ferramentas. E nós podemos colocar vários tipos de ferramentas, tá, pessoal? Como escadinha, as barreiras de salto. A gente clica e arrasta, e aqui também nós podemos virar a direção da barrinha. Tá? Tanto dela como de qualquer outro objeto, né? A gente clicando com o botão direito abre as opções para a gente poder trabalhar bem essas questões. Aqui os arcos, nós podemos também colocar um salto, um buzuzinho, para poder saltar, fazer um trabalho de propriocepção, cama elástica. Enfim, então nós temos todos esses tipos de ferramentas que a gente pode usar para fazer um trabalho físico. Para a gente, não quer mais, a gente arrasta até de volta na função itens, tá, pessoal? Da mesma forma, nós podemos colocar notas, podemos classificar o trabalho. Aí, na hora que a gente salva também, ele irá salvar em PDF ou em imagem também, para que a gente possa guardar, né, e ter o relatório padrão mais à frente.
Mas essa parte de preparação física não é muito a minha área, né? Meu negócio é a parte com bola. Para tirar os bonequinhos da tela, é só clicar 2 vezes, né, no boneco, que ele fica selecionado em verde. Então, a gente clica 2 vezes e ele já sai. Agora, nós vamos abrir uma questão, pessoal, com relação à parte tática, tá? Vamos simular uma situação de bola parada, onde nós vamos treinar a nossa marcação de escanteio ou ataque, enfim. Aqui nós podemos girar, tá? Deixar ela trocar de lado ou voltar. Sempre indo no campo aqui, ó. Quando vai no campo, ele tem as opções aqui e de trocar campo. Como também você pode, se você quiser escolher, pode ser um campo preto, branco e preto. Eu aconselho deixar no azul, porque visivelmente é melhor e é mais fácil do entendimento. E sempre inclinado, assim que a gente consegue ter uma percepção melhor do exercício. Agora vamos escalar o time da Ubra aqui, que eles vão atacar. A gente vai fazer uma simulação do escanteio, para vocês verem como é que... Sempre estão clicando com o botão direito, a gente tem as opções para poder diminuir ou aumentar o objeto. Bom, pessoal, então a gente já tem uma visão, né, de como fica. Então agora a gente vai para a animação, que é a demonstração mais tranquila do exercício. Como é que funciona? Como eu expliquei, ela tem que ser feita quadro a quadro, tá? E as marcações também, elas são feitas aqui e elas são replicadas para cá. Tá, pessoal? Então, a gente vai em edição para colocar a marcação e a animação para seguir nos quadros. Bom, o primeiro quadro estão todos posicionados, né? A gente vai para o segundo quadro, onde a bola vai até o número 3. Aí a marcação também já começa a se mexer um pouco. Nós podemos trocar de quadro. E aí aqui entra para cá. Onde esse aqui vai atrás dele. Esse entra. E o passe entra. Esse aproxima. Como a gente já está no segundo quadro, a bola já pode vir aqui direto. A gente troca de quadro novamente, estamos para o terceiro quadro. Aí ele desce para a marcação e esse se aproxima. E o goleiro se posiciona. Aí ele solta a bola. Acrescenta mais um quadro, onde tem uma aproximação. E aqui é a finalização do atleta número 3. Onde todo mundo... Então, para a gente ver como é que ficou, né? A gente tem uma animação simples assim. Vocês viram que deu um erro, um processo errado. Então, a gente começa a apagar os quadros. A gente pode apagar quadro a quadro. Apagamos o primeiro, apagamos o segundo. Vamos apagar mais um. Então, a bola entrou aqui. Então, agora a gente corrige de novo, dá o passe, ele anda, a marcação anda. A gente avança mais um quadro, ele recua e ele se aproxima, com a marcação chegando. A gente avança mais um quadro. E aí sim tem a finalização. Então, a gente pode corrigir ele em todos os processos, tá, pessoal? São situações simples, né, de fácil entendimento, que a gente pode usar para N situações. Né? Por exemplo, a gente parou aqui. E aí a gente quer explicar para o atleta, nós vamos lá na edição,
E nós mesmos já podemos preencher com vários tipos de situações e setas. Até o próprio, vamos botar no Thiago aqui, que está mais limpo no goleiro. Ele pode aproximar, se a marcação encostar, podemos novamente usar as zonas de marcação, né, tanto de quadrado quanto no círculo. Então, isso também vai da questão tática e da criatividade de todo mundo. Tá, pessoal? Então, para poder pagar, apagamos todas, né? Aqui nós podemos excluir quadro a quadro. Porque o mais importante é a gente entender o processo que a gente está querendo. Aqui nós teremos passar uma situação de ataque da equipe da Ubra, no caso que é a equipe das bolinhas vermelhas. Então, nós temos que exemplificar bem, de forma clara e objetiva, para o atleta poder entender. Tá? E aqui, relembrando, nós estamos explicando como é o uso do Tactical Pad para essa situação. Uma outra condição também que nós podemos colocar é, após, né, posicionarmos os atletas, a gente pode ir numa outra função, que é a 3D. Ela estando na 3D, nós temos aqui a possibilidade de mexer de diversas formas e podemos ver diversos atletas. Podemos até enxergar como ele está enxergando. Isso aqui é a posição do atleta na quadra. Eu vou sair aqui e vou montar uma outra situação mais simples, que vocês vão entender que é interessante. Aí nós vamos colocar a visão do goleiro, tá? Vamos armar uma outra jogadinha aqui, para vocês verem como é que é. É sensacional a ferramenta. Então, vamos. Passe. A marcação encostou. Esse aqui ficou. Agora nós vamos fazer um simplesinho. Esse aqui sai, bloqueia. Esse aqui vai junto no bloqueio. E esse aparece. No segundo quadro, o passe entra. O goleiro se posiciona. O atleta vai conduzir. E ele vai finalizar. Agora nós vamos passar isso aí para 3D, tá? Então a gente vai girar e a gente vai clicar no goleiro. Qual é a visão do goleiro? Tá aí o que o goleiro está vendo. A jogada se procede. Então isso foi na visão do goleiro. Então a gente pode tocar para fazer na visão de outro. Aonde a gente troca, aqui em cima tem um olhozinho, tá, pessoal? Que a gente escolhe o atleta que a gente quer ver o que ele está enxergando. Vamos botar do início. Vamos trocar a câmera. Vamos botar uma outra câmera. A gente só clica na câmera e ela troca só. Só clicar. Vamos na visão do batedor, então. Vamos mais uma vez, que a gente já vai passar para... Isso aqui são maneiras da gente poder passar para os atletas, né, as situações que aparecem e eles também terem um entendimento, né, de uma forma mais clara e objetiva. Que a gente sai, é só clicar no olho que ele sai, tá, pessoal? Ó, nós podemos também dar o destaque, e o destaque nesse aqui ele é mais interessante, que ele fica um pouco maior. Ó. Então, a gente vai em efeito, escolhe o atleta que a gente quer, né? Destaques. No caso aqui eu escolhi o Manuel, mas podia ter sido o Neto, por exemplo. Pode trocar a cor do efeito. Vamos botar um verde. Ó. E ela fica... Ele fica bem demonstrado. Isso é importante na hora das análises também, que a gente não tem um vídeo, uma coisa mais completa, né? A gente pode formatar isso aí e identificar quem são os atletas que podem executar uma função específica, como um goleiro linha, um finalizador, tá? Então, aqui no caso ele segue com marcado, porque a 3D ela tem que ser feita por aqui para depois
ir para lá. Então, aqui a gente apaga, sempre usando o botão excluir, né? Dando OK. Agora nós vamos para uma outra situação, pessoal, que é uma situação que eu acho muito interessante, que é o que eu mais faço aqui no Pato Futsal, e fiz também nas outras equipes, que é a questão do goleiro linha. O goleiro linha, em grande parte das equipes, ele é feito de uma forma que a gente não consegue, às vezes, ver todas as situações que o goleiro linha nos aparece. Tá? Então, eu vou montar uma situação aqui de goleiro linha para a gente poder exemplificar. Então, aqui eu vou apagando os quadra-quadros, né, para a gente poder iniciar. Eu vou selecionar a quadra novamente, então a gente vai no menu campo, né, e escolhe um lado. Então, agora nós vamos atacar para lá. Eu vou tirar os bonequinhos lá de trás, porque eles ficam. Vocês podem ver que tem um aqui, ó, que é só a gente apagar que ele sai. Bem tranquilo de usar. Então, agora nós vamos colocar a equipe da Ubra marcando, tá? Nós vamos identificar os bonecos. E vamos botar o ataque. O ataque bem focão para cá. Manuel para lá. Botar um canhoto aqui. Então, pessoal, agora a gente já montou a nossa situação de ataque do goleiro linha. Né? O que acontece muito com as equipes que a gente tem o hábito de analisar? Muitas vezes acontece da equipe, ela ataca de uma forma, só que ela não consegue nem completar o ataque, porque às vezes a marcação é eficiente ou a outra equipe adversária neutraliza os pontos fortes de uma forma que, na hora que a gente vai analisar para poder passar para o nosso treinador, a gente não consegue entender. Então, a gente usa o Tactical Pad justamente para poder explanar melhor, né, essa condição de ataque do goleiro linha. Porque as outras situações também, elas são menos específicas do que a do goleiro linha. Daqui a pouco, quando uma equipe monta um 4 em linha, por exemplo, para atacar, e muitas das vezes ela usa a ala esquerda, por exemplo, é mais fácil de identificar, até pelo conhecimento dos jogadores, né? Então, a própria maneira de uma equipe atacar, a gente mais rapidamente já consegue ter a resposta defensiva satisfatória. Então, a questão do goleiro linha mesmo é que ela é mais complexa, ela necessita de um cuidado muito maior, que é o que ultimamente tem definido os jogos, né? Vou botar lá a bolita. Mais uma vez a gente clica com o botão direito para a bolinha mexer. Vou poder diminuir o tamanho. Agora sim. Então vamos acertar os conectores aqui para não ficar ruim igual da outra vez. Então nós vamos conectar o 2, 3, 5 e 4. Vamos ver. Então é o 2, o 3, o 5 e o 4. Isso é isso mesmo. Isso. Então agora nós vamos conectar o último. O 2. Creio que agora está ok. E perfeito. Toda vez que a gente arrastar, os conectores irão juntos. Então, se nós estamos trabalhando a parte ofensiva da nossa equipe, nós temos que entender que esse desenho ele tem que ser desmontado constantemente. Então, ele tem que estar sempre mexendo. Ele não pode ficar parado, que é sinal que a marcação está tendo êxito. Então, a gente busca sempre analisar isso para a gente mostrar para o treinador sempre com os desenhos, tá? Então, eles estão abertos aqui, perdão. E agora nós vamos começar a animação. Quem que nós vamos querer destacar? O número 9, que é o goleiro linha. Então, nós adicionamos aqui. Vamos destacar em amarelo. A gente sabe que o número 9 é o nosso goleiro linha e ele é que tem que ser, a preocupação maior é com ele. Tá? Nesse caso, vou até fazer uma brincadeira. Quem tem Manuel Lenísio, Falcão, não precisa muito preocupar com o goleiro linha, né? Mas vamos exemplificar dessa forma que é melhor.
Então, nós temos esse entendimento. Tá? Então, nós vamos formatar um ataque bem sucedido agora. Posiciona o Thiago melhor. Enfim, estão todos posicionados? Então, a gente segue. O primeiro quadro, ele sempre é o parte do início que ele tem que ficar estático, né? Então, nós já vamos para o segundo trabalho. Entra. Ele abre. O Falcão já começa a caminhar. A marcação já encaixa. Vendo que a marcação forma um quadrado de novo, né? Porque ela, aqui a gente pode deixar. No segundo quadro, então a bola já não entra aqui mais, ela volta, obrigando a marcação a encaixar. Essa opção que aparece se a bola é alta ou baixa, então aqui já encaixa, esse já encosta, esse já vem, e esse vem para cá. Essas situações que nós temos que avaliar para poder usar, tá? Então, no segundo quadro, ela já entra lá de fundo. Lá a gente pode dar uma pausa aqui para simular uma furada. Não precisa, obrigando aqui o marcador a sair. E sempre enquadrar quadro é melhor, tá, pessoal? Vou botar errado aqui para vocês entenderem, exemplificar melhor. Então, agora nós vamos colocar isso em 3D. Vamos ver se funcionou bem. Mais ou menos assim que a gente formata a questão do goleiro. Então, aí, durante o processo, nós podemos fazer os ajustes. Tá? Se for necessário apagar algum quadro, a gente apaga. Se for necessário algum rabisco, a gente faz as linhas. Por exemplo, quando a bola entrou aqui, né, a gente pode pausar e corrigir, né, exemplificando. Na hora de uma orientação, que ele poderia ter dado o passe aqui de volta, para a bola entrar lá, para pegar a defesa toda desarrumada, perfeitamente. Tá? A gente apaga linhas por linhas, a gente usa a primeira borracha, que a gente pode fazer isso de uma forma mais simples, tá? E agora nós vamos passar para a parte do... Acho que meu tático a pé tá louco. Ele tá travando toda hora. Boa. Agora vamos mostrar como é que fica isso em 3D. Primeiro a gente posiciona a câmera de uma forma melhor, onde a gente consegue encaixar. É só a gente clicar na quadra e arrastar que a gente consegue ter um ângulo bacana da câmera, tá? Nós podemos aumentar o bonequinho aqui na escala. Fica meio exagerado, né? Nós podemos identificá-lo aqui para a gente saber na hora de fazer os efeitos, né? Os números que são. Eu aconselho sempre deixar os números, né? Ou os nomes, né? Que daí fica mais fácil de visualizar e mais fácil de podermos colocar sobre essas questões de efeitos, de marcação e de rastros, né? Que fica bem interessante. Como a gente pode aqui trocar, botar uma criança ou até uma menina, que é o futebol feminino. A gente atende todo mundo. Podemos fazer um goleiro animado, né? Que ele fica posicionado. Podemos também trocar a posição do atleta. Ó. Ele está olhando para dentro da quadra, antes ele estava olhando lá para a arquibancada. Então, isso tudo a gente pode mexer também para poder orientar todo mundo no processo. Então, aqui agora a gente vai fazer com que as peças se mexam. A gente altera aqui a velocidade. Pode usar. Então, assim, ó, a gente vê que ele tem N funções, tá vendo? Podemos aqui usar o rastro, que a gente utiliza de um treinador sempre colocando, né, para adicionar. E aqui a gente escolhe o tempo. A gente clica com o botão de quanto tempo ele vai ficar com a marca. Na hora que a gente dá o play, vai mostrar ó, todo o movimento dele na quadra.
Então, isso é importante também para a gente poder mostrar para o atleta, muitas vezes, que ele está andando para trás ou andando para frente, enfim, não está andando, né? Isso nós podemos ver. Não tem necessidade, né, de sempre ser um processo corretivo. Pode ser um processo que eles possam melhorar, né, e não sempre só apontar os erros. Uma outra situação que nós podemos perceber aqui, que nós podemos trabalhar a nossa defesa destacando o atleta na questão ofensiva e defensiva, né? Então, todo esse tipo de situação, a ferramenta nos dá essa possibilidade. Todo mundo está conseguindo acompanhar bem? Um joinha aí. Se alguém tiver alguma pergunta, tá, pessoal? Manda bala. Deixa eu ver aqui no chat, tem 3, vamos ver. Tem uma pergunta aqui, ó. Como chega na parte de notas do relatório? Ok, já vou mostrar. E não entendi a posição, como alterar a posição do atleta. Tá bom. E como faz para a bola ficar grudada no atleta? Perfeito. Então, vamos lá. Na questão das notas, né, a gente vem aqui no menu. Opa, perdão. Ferramentas, edição. A nota está aqui, ó. Então, a gente entra em ferramentas, edição, notas. Aqui no avançado, nós podemos destacar como é feito o trabalho com a quantidade de atletas, né, tamanho da quadra, e aqui nós destacamos as situações já pré-definidas, onde a gente só clica e pode preenchê-las. Tá, pessoal? Com a próxima pergunta, deixa eu ver. Do atleta olhando para frente e para trás, tá? Já a gente vai no menu 3D, tá? A gente clica no atleta, dois cliques, no canto esquerdo vai aparecer os pezinhos. A gente só vai trocando. Deixa eu aproximar a câmera aqui, para vocês verem. À medida que eu vou trocando, ele está girando. A gente escolhe o lado que ele vai... Está no canto esquerdo. Para a gente ver a visão dele, a gente clica no olho que fica no canto superior direito. Eu lembro, mas não sei, nunca. Eu não lembro, mano. Eu tava aqui nesse meio aí. Pergunta? Tem mais uma pergunta, né? A bola ficar grudada no atleta. Tá. Deixa eu sair do 3D aqui, porque é só no 2D que ela fica. Toda vez que você arrasta a bola e se aproxima do atleta, ela vai ficar clarinha, ó. E aí você solta. E aí depois você clica no atleta, perdão, e já pode arrastar que ele anda com a bola. Então você tira a bola dele, clica na bola e arrasta. Depois ela chega próximo ao atleta e você solta. E depois você clica no atleta e ele conduz, ó. E você pode fazer essa condução também quadro a quadro, tá? Sem a necessidade de precisar tirar a bola e manter com ele, ó. Vou adiantar um quadro aqui, tá? Ele vai andar. E ele vai andar. Vou aumentar a velocidade aqui para a gente poder. Ó. Entendeu? Ele andou. E ele segue com a bola. Então, isso a gente fez. É só clica na bola, solta. Depois você chega próximo, ó, clareou, já é. Pode seguir normal. Entendeu? Para quem me perguntou. Seu William Pires. A outra pergunta foi do Thiago, que também foi respondida. O Fernando também já tinha colocado aqui. E como é que faz? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida com relação a essas questões? A gente pode trabalhar de diversas formas. Se alguém tem alguma pergunta. Alguém? Pergunta? Bom.
Vamos seguindo em frente, então. Vamos trabalhar uma outra situação, pessoal, que a gente pode usar bastante para a gente poder montar os exercícios. Aqui nós colocamos uma situação de goleiro-linha, né? Agora nós vamos tirar o goleiro-linha. Vamos colocar uma situação de bola parada. Então, vamos agradecer o Cacau aqui, que a gente não precisa mais dele. Os conectores aqui também. Sempre a gente vai em ferramentas, né? E tem os efeitos, ó, conectores. A gente entra nos conectores e tem a função excluir aqui, ó. Então, a gente exclui e automaticamente o conector some. Então, vamos lá. Ferramentas, efeitos. Aí, no caso, a gente também tinha um rastro. A gente vai excluir. O conector já saiu. E o destaque também, nós tínhamos um destaque, a gente tira. E agora ficam todos os bonecos já limpos, tá? Para a gente poder fazer a animação. Se você dá 2 cliques aqui, aparece... Alguém tinha comentado a questão das notas, né? Do trabalho, e aqui também nós podemos adicionar notas aos atletas, tá? Com relação a esse treino aqui. Vamos colocar uma situação aqui que a gente pode trabalhar de bola parada, que também é muito produtivo. Vamos simular a barreira. Outro homem, um goleiro. Ao clicar no boneco, ele sempre vai mexer, andar. Tem uma facilidade aí para poder mexer. Vamos lá em ferramentas, edição, para a gente pegar a bola de novo. Clicamos com o botão direito para diminuir o tamanho da bola, né? Então a gente sabe que ela vai estar por aqui. Aqui, perfeito. Posicionamos todos os personagens, né, para fazer uma análise bem feita. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente pode citar quem vai ser o atleta que vai sair na primeira bola. Exemplo. Então, nós marcamos da gente poder trabalhar uma situação diferente, né, com relação ao Tactical Pad, que a gente pode usar ele para fazer uns estudos onde nós podemos mostrar para os atletas, né, situações específicas do jogo. Por exemplo, uma bola parada, onde você tem um atleta que ele se destaca na questão de abordagem, de saída, enfim. Então, a gente já coloca posicionado como se eles estivessem na situação de jogo, né, e seleciona o atleta. A gente pode marcá-lo aqui, né, e também exemplificá-los fazendo ele ter o rastro, né, que a gente chama, que é também para mostrar que forma que ele sai, qual momento que ele sai, né? Vamos deixar branco. E sempre que a gente vai fazer isso, a gente usa sempre o efeitos. Então, nessa situação, a gente sabe, toda vez que a gente botar aqui na animação, ele vai ter um rastro. Então, a gente pode usar isso também para podermos exemplificar melhor para os atletas. Outra situação que a gente pode colocar, quem é o segundo cara que pode ser o segundo atleta que vai sair, né? Então, nós temos as opções aqui dos traços que fazem meia-luas, enfim. E aí a gente pode colocar o número 5 que vai avançar. Então, a gente também não tem necessidade de fazer sempre uma animação. A gente pode usar uma planilha estática para poder, né, usar desse trabalho. E uma situação, pessoal, que nós podemos fazer é sempre adicionarmos planilhas e pranchetas, tá? A gente entra nas pranchetas, né, vai em menu, pranchetas. Daí a gente tem uma situação, que foi a primeira, né? A gente indo em prancheta novamente, nós podemos acrescentar outra, que ela vai aparecer limpa, que são as animações que nós estávamos fazendo, e as estáticas também da mesma forma, onde nós podemos colocar os atletas, né? Vamos fazer Delimitamos o espaço. E aí seguimos para outra prancheta. Então, toda vez que posicionarmos aqui, ó, a gente sabe que aqui a gente já tem um pré-definido para a gente poder trabalhar. Então,
Não tem a necessidade de toda hora ficar apagando e voltando, e apagando e voltando, porque senão a gente não otimiza o nosso tempo, né? Que é essa a função do Tactical Pad. Mais alguma dúvida, pessoal? No chat aqui não tem nada. Alguém tem mais uma pergunta? Mais alguma? Que vocês queiram saber? Mas é por aí, pessoal. A questão as funções do Tactical Pad para o futsal são essas que nós podemos usar, tanto na parte física, né, quanto na parte de trabalhos técnicos e táticos, né, e das análises, são essas as funções que a gente tem para usar. Como eu mostrei para vocês anteriormente, nós temos os relatórios, né, que são interessantes, são de fácil entendimento, né, que a gente pode recorrê-los, né, no decorrer dos anos, da temporada, para poder nos auxiliar no trabalho. Se alguém tem mais alguma dúvida... tem, apareceu mais uma dúvida. Não, apareceu não, foi um tranquilo aqui. Alguém quer alguma demonstração, enfim, para a gente poder... Caso contrário, a gente encerra por aqui, porque o Tactical Pad é uma ferramenta maravilhosa, onde a gente tem que exercitar bastante, né, e usar de tudo que ele pode nos proporcionar para a gente poder, né, ter um ganho aí com relação ao nosso dia a dia. Né? Eu mesmo sou um que uso para treinamento de goleiro, né? Eu tenho diversos trabalhos para essa questão, né, para eu poder montar para os meus goleiros também aqui no Pato, e eu uso bastante, até agora lancei agora até o projeto que chama Específico do Bem, né, onde ele busca atender as instituições carentes aí do país, e ele foi todo feito aqui de casa, né, do Tactical Pad, que são exercícios interativos, né, de fácil entendimento, para poder auxiliar um pouco no trabalho dos treinadores de goleiro, né, dos professores, enfim. E eu usei, todo ele foi feito nessa ferramenta aqui, com todos os recursos que eu mostrei para vocês.